o fruto que a ser plantado hoje nos corações. Amém? Glórias a Deus. Então eu convido todos a se acomodar, a sentar, a abrir a Bíblia Sagrada, na segunda carta do apóstolo Timóteo, ou melhor, segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ou simplesmente segunda Timóteo. Glórias a Deus. Segunda carta que o apóstolo Paulo envia ao discípulo Timóteo, chega até nós como segunda Timóteo. Então é o endereço da mensagem dessa noite em nome de Jesus. Aqueles que encontraram, digam amém. Lá no capítulo 1 de 2 Timóteo, capítulo 1, apenas um versículo para nós refletirmos, orarmos e pedirmos o discernimento da mensagem de hoje. Todos encontraram mesmo? Amém? Então está escrito assim, presta atenção. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos mais uma vez na Tua presença, acabamos de receber do Teu Espírito a instrução de ler a palavra em 2 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 7, e aqui nós aprendemos que o Senhor não nos deu, Senhor, não colocou em nós espíritos covardes, mas sim um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Esta é a Tua palavra, Senhor. Que a Tua unção venha sobre a mensagem dessa noite, para que com ousadia todos os Teus filhos essa noite, que estiverem aqui no presencial, que estiverem pela rede social, possam, Senhor, ao término deste culto, colocar em prática com toda ousadia aquilo que convocou o Teu Filho para ser, Senhor. Sermos a luz deste mundo, o sal desta terra. Tudo para a Tua glória que eu peço, que a Tua unção venha sobre os meus lábios. Eu não quero falar nada de mim, porque eu não tenho nada para oferecer para os meus irmãos. Mas o Senhor, usando meus lábios e falando contra a igreja, eu também estarei com meus ouvidos atentos, Senhor, para receber as instruções do Teu Espírito, para que possamos todos sermos transformados, crescermos juntos, e naquele dia termos a graça de estarmos com o Senhor na glória e na eternidade. Tudo isso eu peço, Senhor, em nome de Jesus, para a Tua igreja, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ler de novo, olha que palavra poderosa. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Glórias a Deus. Amados e amadas do Senhor, hoje no culto de libertação, nesse culto, Deus tem como objetivo principal nos libertar do medo. Diga amém? Do medo. Dos medos, de uma forma geral. E entre tantas setas que o inimigo envia para os cristãos, para os filhos de Deus, a seta do medo é uma das que mais leva o povo a se desviar dos caminhos de Deus. Misericórdia. Caminho da salvação. O medo torna as pessoas covardes. Presta atenção nisso. O medo torna as pessoas covardes. No dicionário, a palavra covarde significa alguém que não tem coragem de fazer coisas difíceis, perigosas ou desagradáveis. Lembra que Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. Lembra que Paulo escreveu para Timóteo, numa das cartas, na mesma segunda carta, no capítulo 3, os últimos dias serão tempos difíceis. A segunda, deixa eu ver aqui para não passar por esse errado. Eu queria que na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, vai dizer exatamente isso. Que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, difíceis. E aí você acabou de ver que o covarde não tem coragem de fazer coisas difíceis, perigosas, desagradáveis. Né? O covarde, isso não é bíblico, isso é uma conclusão óbvia. O covarde, de forma consciente, isso é pior, consciente, ele evita de enfrentar as situações que são desagradáveis. É consciente isso. E sempre faz tudo para salvar a sua própria pele. Esse é o covarde. Tornando-se, então, ele um escravo do medo. Eu disse há pouco que o medo é uma das setas mais perigosas que o inimigo envia, justamente para confundir o povo de Deus, deixá-los covardes
e ele fazê-los não avançar. Estaciona e duvidam de Deus. Não é à toa que a palavra de Deus diz claramente lá em Apocalipse, aqui que eu quero que você chegue agora, pode buscar lá, Apocalipse capítulo 21, finalzinho da Bíblia. Penúltimo capítulo de toda a Escritura Sagrada. Não é à toa que diante dessa revelação aqui, que nós trouxemos aqui, que em Apocalipse está decretado por Deus, está decretado pelo Rei do Universo. É decreto e não volta atrás. O que não volta atrás? Versículo 8 do capítulo 21. Presta atenção. Mas os covardes, aí um monte de infiéis, de incrédulos. Aí vai envolver os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, pois esta é a segunda morte. Então vamos lá. Acabei de revelar pelo Espírito Santo que o medo, ele é um degrauzinho para você se tornar um covarde. E o covarde não tem coragem de fazer. Ele conscientemente ele não faz coisas difíceis. Ele se afasta. Ah, não, isso é muito para mim. Ele se afasta para salvar a própria pele. Ele se afasta de fazer coisas difíceis, desagradáveis e perigosas. E a Bíblia então vai dizer que o covarde não entrará no reino dos céus. Muito pelo contrário, vai ser lançado junto com todos aqueles outros, num lugar chamado Lago do Fogo que arde com enxofre. Não para, é eternamente. Esta é a segunda morte. Aí eu pedi misericórdia. Tem que ter misericórdia mesmo. Na Bíblia nós vemos que a astúcia do inimigo é tão grande que lá no livro de Jó, na própria pessoa de Jó, ele não conseguiu encontrar naquele homem algo que fizesse ele sair da presença de Deus. Ele estava procurando algo e não conseguia encontrar. Então ele criou uma estratégia. E Deus sabia disso. Deus é onisciente, né? O que ele fez? Então ele se encarregou ele viu que no próprio homem não tinha como atacar ele em nada. Ele foi e tocou nos filhos de Jó, aonde os filhos de Jó, para você ter ideia, para quem não sabe, Jó era um homem muito rico, talvez um dos mais ricos da sua época. Tanto é que a Bíblia faz questão, e quem entende um pouquinho de teologia, quando você abre o Jó, capítulo 1, você vê que é relatado os bens que Jó tinha. Para você ter ideia, camelos, vou falar de camelo, é o que a teologia concluiu, e é fato, que camelo é como se fosse hoje um carro de luxo. Porque não era qualquer pessoa que tinha um camelo. Camelo era um transporte caríssimo, só os sheiks, os grandes homens daquela época que tinham condições de ter um camelo. Tá? Então o camelo era algo muito luxuoso. E ele tinha mais de 500 camelos. Então você imagina hoje alguém ter um Rolls Royce, muita coisa, né? Uma Ferrari na garagem. Ele tinha 500. Você entendeu? A gente conseguiu entender como a situação estabilizada daquele homem era tão grande que seus filhos usufruíam daquele bem naturalmente. Né? Qualquer coisa que você tem hoje, que você tem um filho, seu filho usufrui. Amém ou amém? Então os filhos deles usufruíam daquilo. Só que ele se preocupava tanto com os filhos, que toda vez que os filhos saíam para festejar, para beber, para fazer farra, né? As festas, que eles gostavam muito de festas, quando eles voltavam, ele fazia um ritual de purificação para os filhos, fazia oferta, sacrifício a Deus, para Deus perdoar os filhos, caso eles tivessem saído da presença de Deus. Olha como era a preocupação dele. Mas enfim, nós vamos ver tudo isso daqui a pouquinho, só estou explicando para aquele que é leigo. Então o inimigo, percebendo que em Jó não encontrava como derrubar aquele homem, ele procurou os filhos e começou a colocar nos filhos essas coisas, desejo de fazer só festas e tudo mais, né? E ali é um prato cheio do diabo trabalhando, né? Então ele começou a trabalhar ali. Mas Jó, espertamente, com sabedoria, ele então fazia aquele processo religioso, mas com direção de Deus, sem ele saber, estava sendo dirigido por Deus, fazendo uma oferta para a purificação da nova família, sendo que está na palavra que realmente nós, pais, temos autoridade sobre os filhos, amém? Tanto para abençoá-los como para amaldiçoá-los, se você não sabe.
Cuidado com as palavras que saem da boca sua no momento de ira. Ireis, mas não pequeis. Porque o que sai da tua boca tem autoridade para os teus filhos. Amém? E Jó, muito homem, muito ligado a Deus, ele tinha essa situação na mente de meus filhos chegaram, graças a Deus, chegaram, agora eu vou fazer Senhor, não sei se eles saíram da tua presença, eu não estava lá para ver, mas seus olhos viram tudo, então eu estou aqui, Senhor, trazendo uma oferta agradável ao Senhor. Ele sacrificava ali, ele fazia aquele ritual todo de sacrifício, né, para poder haver purificação dos filhos. Vocês estão entendendo, igreja? Amém? Então vamos lá. Então o inimigo percebeu claramente que em Jó não dava. Então vamos tentar ver o que eu posso fazer com ele. Ele via que mesmo aquilo não era suficiente, porque Jó ainda fazia aquele processo todo, e aí ele não tinha como ter brecha em Jó. E num belo dia, Deus então, reunido com os seus anjos, né, o que ele fez? Ele cita, ele olha para a terra, né, Deus todo feliz de ver o que ele fez, porque Deus, desde o início você vê lá em Gênesis que Deus quando faz, ele faz e vê que é bom e fica feliz, né? Ele viu que era bom o que ele fez, então ele tinha prazer em olhar para a terra, em prazer em olhar para a sua criação, né? E observar, mas aquela terra já estava contaminada, havia muito mal na terra, mas havia um homem íntegro, e ele olhava e admirava a integridade daquele homem, que era Jó. Então na reunião de Deus com os seus anjos, ele citou Jó. Então você vai ver o que aconteceu, que era aquele que a maioria já conhece a história de Jó, mas o diabo é tão astuto que ele falou assim, Deus gosta muito desse homem. Então tá. Aí quando Deus elogiou a integridade, né, a fidelidade de Jó, a lealdade, a fé dele, o diabo levantou a mão e falou, também desse jeito é moleza, isso dá tudo para ele, isso cerca ele de uma maneira tal que, vamos dizer assim, uma linguagem nossa hoje, até eu que sou mais bobo, adoraria o Senhor. Entendeu o que o diabo fazia? Estou trazendo uma linguagem nossa, obviamente. Né? Mas nós vamos ver tudo isso aí na Bíblia. Né? Eu vou pedir que você, em nome de Jesus, entenda que esse acusador está nesse mundo só para isso. Satanás significa acusador. Né? Então eu convido você a ir lá comigo no livro de Jó para você entender a mensagem hoje. Está ligado aí? Estamos ligados? Amém? Vá no livro de Jó para você entender a mensagem hoje, senão você não vai entender. Desliga não. Às vezes acontece umas coisas aí, mas fica ligado. Tá bom? Fé individual, né, e ela é importante para as pessoas que estejam sempre ligadas aqui na mensagem do Senhor. Jó capítulo 1, todos encontraram? Jó capítulo 1, versículo 1 a seguir. Quem encontrou, diga amém? Jó capítulo 1, versículo 1 a seguir. Vamos ler bastante agora. Quem gosta de Jesus, diga amém? Que bom se você gosta de Jesus. Se você gosta de Jesus, você tem prazer em ouvir a palavra. Vamos lá? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Versículo 2 vai dizer na minha tradução: tinha ele 7 filhos e 3 filhas, ou seja, 10 filhos ao todo, né? E possuía 7.000 ovelhas. Ixi, eu falei 500 até, 500 juntas de boi, 3.000. Eu já achei muito. 3.000 camelos, igreja. 3.000 camelos. 500 juntas de boi. 500 jumentos que ele tinha. 500 jumentos. Meu Deus do céu. Jumento também era coisa rara, viu, amados? Era um animal muito raro e só riquíssimo que tinha jumento. Então, olha a quantidade de bens que esse homem tinha. E tinha muita gente ao seu serviço. Ainda no versículo 3, era o homem mais rico do Oriente. Alguma dúvida disso? Amém? Versículo 4. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Versículo 5. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham já lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Amém, igreja? Essa era a prática constante de Jó. Isso até o versículo 5. Vamos ao 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. Versículo 7. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela.
Versículo 8. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Versículo 9. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Olha aí que ousado. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu ele, versículo 10. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende tua mão e fere tudo que ele tem. Com certeza ele te amaldiçoará na tua própria face. Olha, ele bicho astuto, né, amados? Vemos nessa passagem o quanto o diabo fica em derredor, realmente, só sondando, tentando encontrar uma brecha para nos tirar da presença de Deus. Por isso que esteja sempre que vigilante, amém? Em oração, mas antes vigilante. Lá nos versículos seguintes, vemos que Deus, então, para mostrar aos demais anjos que Jó realmente temia a Deus e para envergonhar Satanás, ele então permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha, em tudo, sem exceção, tudo, menos na alma dele. E assim fez o diabo, com mal prazer, né? Matar, roubar, destruir, com ele mesmo. Então desceu e destruiu tudo que Jó tinha de bens e inclusive matou os filhos. Vamos lá? E Jó, mesmo assim, permaneceu fiel, temente a Deus. Vamos lá? Versículo 1, versículo 12. Estamos juntos aí? O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, mas apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Versículo 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados. Eu fui o único que escapou para vir aqui lhe contar. Versículo 16. Enquanto aquele ainda falava, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas, os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar tudo isso. Versículo 17. Enquanto ele ainda falava, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em bando, de 3 bandos, atacaram os camelos, levaram-os embora todos, mataram a espada os empregados. Eu fui o único que escapou para vir aqui lhe contar. Versículo 18. Mas você acha que tem problema, né? Vamos lá? Enquanto ele estava ainda falando, versículo 18, chegou ainda um outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos daquela casa e desabou sobre eles, matando a todos. Eu fui o único que escapou para vir aqui lhe contar. Versículo 20. Amados. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração. Não é crentes, vocês não, mas se houver algum crente ouvindo, assistindo aí, eu crente, quando acontecem as coisas que acontecem com o verdadeiro servo de Deus, ele vai lá para o pó, vai orar, vai adorar a Deus. Amém? Em adorar, não entrou em murmuração, viu? Ele foi adorar a Deus e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o deu, o Senhor o levou. Ou seja, tudo que eu tenho foi Deus que me deu e Ele mesmo levou. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 22. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Alguém pode dar glória a Deus aí? Amém. Deus, então, novamente, imagine o paizão lá na glória, hein? Se encheu de orgulho. Amém? Amém. Você consegue ver Deus? Você consegue imaginar?
Chamou de todos os anjos de novo. Chamou o Satanás e falou: e agora? Andou pela terra de novo? Viu que meu filho Jó se comportou? Eu te falei, ele é um homem íntegro, temente a Deus, e se afasta do mal. Vamos lá? Jó, capítulo 2, e versículo 3. Então disse o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem, temente a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Essa é a tradução que eu tenho aqui. Amém? Satanás então partiu para a sequência do seu projeto de destruição. Aquela mão, cara de pau, disse a Deus: me dá a saúde dele, toca na saúde dele, vê se ele vai continuar te adorando. Também. Ele tem consciência que ele está com a saúde, perdeu tudo, mas ele sabe que o senhor vai dar tudo para ele de volta. Está muito tranquilo. Toca na saúde dele, deixa eu ver. Você não vai na tua cara murmurar e te blasfemar contra ti. Meu Deus. Onde está isso, pastor? Capítulo 2, versículo 4 a 10. O diabo fala assim: pele por pele eu quero, né? Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a carne dele, os ossos dele. Com certeza ele vai te amaldiçoar na tua face, na tua cara. Versículo número 6. Então disse o Senhor a Satanás: pois bem, ele agora está nas tuas mãos. Apenas poupe a alma dele. Versículo 7. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Versículo 8. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Aquilo coçava mais. A pele caía. Então, se ele tocasse com a unha caía. O dedo caía. Então, ele pegou um caco e começou com um casco, senão o dedo caía. Então Jó apanhou um caco, já veio, versículo 9. Então sua mulher lhe disse, olha o diabo usando a mulher dele: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa logo esse Deus e morra. Olha o diabo aí na boca dela. Olha o que ele faz, versículo 10. Ele então respondeu: tu não passas de uma louca insensata, falas exatamente como uma louca. Aceitamos o bem dado por Deus e não aceitaremos agora o mal? E em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Amém? Bom, creio que a maioria que conhece a história de Jó, né, sabe que não vou ter necessidade de avançar nela, porque não é da história dele que nós temos que falar hoje. Só que quem não conhece, busca conhecer um pouco mais a história de Jó. Mas no resumo, eu vou te dar o final da história. Ele perseverou até o final. Ele perseverou na sua integridade, na sua fidelidade com Deus. O que aconteceu? Deus restituiu ele de tudo que ele perdeu, realmente, inclusive a saúde. Sabe que Deus deu tudo para ele, de volta o que ele perdeu? Não, deu em dobro. Então ele teve mais 20 filhos? Não, ele teve só 10 filhos. Então não tem uma coisa errada na Bíblia. Ele diz que Deus deu em dobro para ele tudo. Ô filho, vem cá. Você sabe que aquele dia os íntegros, os justos vão estar diante de Deus e vão ficar constrangidos de ver o que Deus fez com eles? Amém? Onde você acha que está os filhos de Jó? Estava naquela ocasião? Estava queimando no fogo de enxofre? Não. Ele purificava os filhos. Estavam lá aguardando no descanso. Ainda estão descansando. Você sabia que no dia que tocasse trombeta, Jó vai reencontrar com os 10 filhos que ele perdeu? Mais os 10 que ele subiu depois? São quantos filhos ao todo? E 20 é o que de 10? Alguém pode levar o peito do nosso Deus? O problema salva alguém amado. Paulo diz uma das escrituras, que aquele que busca Jesus Cristo, só visando as coisas terrenas, não basta com dar mais miserável das criaturas.
Porque só pensa aqui. E o que só pensa em Jesus para cá, para esse mundo, sabe o que vai acontecer? Ele vai ter uma data de validade a fé dele. Ele não consegue visualizar a eternidade. Porque ele não está preocupado com a eternidade. Ele está preocupado com o que ele tem aqui na Terra. E é isso aí. Jó não era assim. E Deus quer nos aperfeiçoar, chegar assim. Só que eu vou dizer uma coisa para você, ele não tinha o Espírito Santo. Você tem. A sua cobrança, a minha, vai ser muito maior do que Jó. Amém? Amados, o que essa história de Jó tem a ver com o que o senhor pregou lá no começo sobre Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim de ousadia. Lembra que eu falei? O que tem a ver com medo, com a covardia, essa mensagem? Justamente isso que você viu. Né? Jó era ousado, não era covarde, ele não negou a Deus, mesmo passando por tudo que passou. Não tem tudo a ver. Mas eu quero que você se lembre, como pastor, eu não consigo entender. Se eu ler isso, acontece, jamais. Se você só lê o livro de Jó pela carne, capítulo 1 até o final, você vai falar, poxa vida, Deus, hein? E o que o senhor fez, hein? Um homem íntegro, certo, justo aí, o senhor permitiu isso. Se você não vigiar, você vai ficar assim, sabia? Você tem que ter sabedoria. Falar, Senhor, é tua palavra que diz que não há nenhuma maldição sem causa. Amém ou amém? Você que se faz de vítima aí, coitado de mim, eu sou coitado, eu não merecia isso aqui. Ouve, não há nenhuma maldição sem causa. Ponto final. Amém? Não há. Então, tudo tem uma causa, tudo tem um motivo, e é para a glória de Deus. Amém? Então, voltando aqui para Jó, voltando para essa situação. O caso de Jó, especificamente o caso de Jó, ele tinha uma brechinha, que o diabo falou, opa, é aqui mesmo, aqui nessa brechinha. Por que você acha que ele fica em derredor? A Bíblia diz que ele fica fazendo o quê? Dando voltinha só em você ali, para ver se acontece uma coisa? Não. Ele está sondando você, está tentando encontrar em você uma brechinha, uma pequena brecha. Ele só precisa de uma pequena brecha. E então ele estava em derredor, Jó só observando. Opa, olha a preocupação dele. Olha qual que é o maior temor dele. Olha qual que é o medo dele. Os filhos. Amém? Capítulo 1 de Jó, vou reler de novo, os versículos 4 e 5. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Versículo 5, terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos lá no íntimo tenham pecado e amaldiçoado a Deus. Então, essa era uma prática constante de Jó. Então, já falou, peraí, é isso que ele se preocupa, com os filhos. Trabalhou ali, cada dia mais ele fazia os filhos aprontar. Cada dia mais os filhos aprontavam, e Jó estava lá, observando, e cada dia mais ele aumentava os seus holocaustos, as suas preocupações. Vamos lá agora no capítulo 3, que há uma confissão de Jó, depois de que tudo aconteceu. Depois que tudo aconteceu, olha o que Jó fala num discurso. Olha lá no capítulo 3, versículos 25 e 26. Está ligado aí, meu irmão, minha irmã? Ele disse, o que eu mais temia me sobreveio a mim. Ou seja, sobreveio a mim. Olha aí, ó. O que eu mais temia sobreveio a mim. O que eu mais receava me aconteceu. Versículo 26. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Fica aí inquieta com uma situação, fica ansioso, fica ansiosa, fica dando corda para o diabo, saber que você tem essa preocupação. Fica, que é aí que ele vai trabalhar. E não manda me amarrar, não, porque eu estou falando pelo Espírito de Deus. É impossível amarrar, viu? Fica, continua aí preocupada ou preocupado com essa ou aquela situação, e aqui está pesando você perder o sono. Se você sabia que enquanto você dorme, enquanto você descansa, que Deus trabalha? Lembra que Deus fala ali através do profeta Isaías, é no descansar, no confiar que eu agiria, mas vocês não querem.
Eles querem ficar preocupados, preferem confiar na força do braço. Amém, igreja? Começa a entender o que é ser filho de Deus, amados. Você acha que um bebezinho está lá preocupado se a geladeira tem leite, se não tem? Vai botar a boca no trombone e sabe que vai vir o leite para ele lá. E o pai e a mãe vai se virar. Amém, amém? Não está perdendo nenhum momento de sono. Ele dorme no terceiro trecho, até sorrindo lá dentro. Sorri. Você vê um anjinho, uma criança dormindo. Ele está tranquilo, está ciente de que está lá. Amém, amém? E olha que o pai daquela criança ali são pecadores. Agora imagine um pai santo como o nosso. Diga amém? Então a igreja está conseguindo compreender? O grande erro de Jó foi esse, ter medo. Foi nisso que o diabo se apegou e trabalhou o tempo todo, até chegar diante de Deus já sabendo, estava tudo armado, já sabia o que ia acontecer. Só que na cabeça do diabo, que não tem onisciência, ele falou, ele não vai mandar, se é o que ele mais se preocupa quando eu matar os filhos dele, vou começar com as coisinhas ali, vou pedir os filhos, depois eu vou dar. O texto diz que ele vai blasfemar. Não blasfemou, não pecou. Amém ou amém? Então, amados, vamos seguir o conselho do Espírito Santo, que escreveu lá em Tiago, capítulo 4, isso aí atrás, só ouça só. Tiago, capítulo 4, e versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. A covardia é aliada ao medo, e o medo nos afasta de Deus. Aliás, na verdade, quem não domina o medo é porque, sem perceber, já está começando a se afastar de Deus, mostrando que não tem convicção nenhuma de quem é Deus realmente na sua vida e que Deus tem cuidado de vós. Infelizmente, o medo, se não combatido pela fé, ele vai crescendo, crescendo de tal maneira que passamos a duvidar de Deus. Misericórdia. É por isso, amados, que está escrito que os covardes, Apocalipse, vamos lá, Apocalipse 21:8, está bem claro aqui, ó. Apocalipse 21:8, é tudo que o diabo quer, você se torna um covarde, uma covarde, medrosa, medroso, é tudo que Deus quer, perdão, tudo que Deus não quer, tudo que o diabo quer, porque está escrito por Deus em Apocalipse 21, versículo 8, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, vou ler de novo, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. Deus sabe, amados, não se preocupe não, Deus sabe que o homem, nós, seres humanos, estamos sujeitos a esse erro de ter medo. Não se preocupe, Ele sabe. Tanto é que Ele nos instrui na sua palavra o quê? O que Ele nos instrui sabendo que você está sujeito ao erro? Esse 1 Pedro 5:7. 1 Pedro 5:7. O que Ele nos instrui? Você não quer aprender com Deus como é que se livra do mal? Então está aí, ó. Lançando sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Diga amém? E Ele mesmo, Deus, Ele lança para fora do nosso interior. Se você convida Ele, porque Ele está batendo na porta, né? Ele está batendo na porta. É aquele que abre, eu entro. Jesus disse, eu e meu Pai. E ali faremos o quê? Cearemos com Ele e faremos o que nele ali? Morada pelo Espírito Santo. Então, se Deus está aí, se Deus é por nós, amém, amém? Ô crente, para de ser crente, volta, vira cristão em nome de Jesus, amém? Então, veja bem, o que Ele fala, se Ele está em nós, você quer que Deus habite em você realmente? Então, veja bem, se Deus está aí dentro, Ele é o quê? O que Deus é na Bíblia Sagrada? O que diz lá em Hebreus? Deus é o quê? Deus é amor. Você está louco aqui, gente. Deus é amor. Não é? Você diz que Deus é amor. Então vamos ver o que Deus fala. O amor, o que o amor diz para você, para te consolar e te convencer que você não precisa temer nada mesmo. 1 João 4,18. 1 João 4,18. No amor não existe medo.
Vamos lá, 1 João 4,18. Encontraram? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Amém? Entenderam? Vocês conseguiram entender? Você não diz que crê em Deus, que você abriu o teu coração, entra, abre, você está bom, entra, que só habita em mim, amém? Peraí, se Deus habita aí dentro, o amor está habitando aí dentro. E ele disse há pouco, lance da sociedade sobre mim, lance toda a sociedade sobre mim. Aí se você lançar sobre mim, você quando tiver com medo, alguma coisa, você vai lá, Senhor, eu sei que o Senhor sabe, no meu íntimo que eu tenho receio dessa situação, não deveria ter, Senhor, mas eu confesso, olha, eu confesso no meu pecado. Amém? Eu tenho medo de falar assim, não com a boca, em pensamento, que Deus não precisa que você fale na boca essas coisas, tá? Essas coisas que você vai falar, atividade, eu falo em pensamento. O Senhor sabe que eu tenho medo daquela situação, eu não queria ter, o Senhor sabe que eu estou lutando para não ter ela, mas eu tenho, o Senhor sabe que eu tenho, em pensamento. Amém? Fala, mas Senhor, me dê força, me ajuda, Senhor, lance esse medo fora, como está na tua palavra, que o Senhor está aqui dentro de mim. Lance esse medo fora de mim, Senhor, amém? Ele então vai cumprir a palavra dele, esse aqui é que nem Jó, é ímpio, conhece a minha palavra. Amém? Porque conheceu a mim, livrar-o-ei. Tem um salmo que fala isso, amém? Amém? Porque conheceu o meu nome, livrar-o-ei. Então está aí, ó, no amor, se você está realmente com amor dentro de você, não existe medo. Antes, o medo, o perfeito amor, que é Deus, lança fora o medo. Ora, quem tem medo, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Concluindo para nós encerrarmos esse culto. Ter medo faz parte da nossa natureza carnal pecadora. Bem, não foi contaminada a nossa carne, então faz parte. Lá no Éden ela foi contaminada. Contudo, Jesus veio, já veio Jesus ou não veio? E que a Bíblia diz que ele veio fazer o quê? Para desfazer o quê? Todas as obras de Satanás. Amém? Jesus veio. Ele diz que ele veio para desfazer todas as obras de Satanás. Então, devemos ter ousadia para enfrentar os nossos medos, cheio da unção, cheio da graça, cheio do Espírito Santo. Por isso que ser cheio do Espírito, diga amém? O salmista, cheio do Espírito Santo, escreveu lá no Salmo 56. Salmo 56. Aleluia, Jesus, a igreja está compreendendo? Salmo 56, no versículo de número 3. Salmo 56, versículo 3. Mas, olha o salmista, sabendo que Deus sabe que você tem temores. Não deveria, mas a sua carne tem. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, ou em ti confiarei. Diga amém. Então, Deus conhece todas as nossas fraquezas, amados. Contudo, a fé que Ele mesmo nos dá pelo ouvir e ouvir da palavra. Esta fé nos faz fortes, a tal ponto de podermos sim vencer este mundo. Diga amém? A fé é verdadeira, genuína. Só pode vir ao homem, então, se ele continuar congregando, se ele ouvir a palavra, ouvir e praticar a palavra. Não se ouvir isso aqui, achar bonita essa palavra, olha que pregação boa, maravilhosa, de você sair lá fora e não fazer nada disso, não foi tudo em vão. Tudo em vão. Então, amados, a fé verdadeira é aquela que crê em Deus, e aquele que crê em Deus verdadeiramente vai ver a glória de Deus. Amém? Creia, então somente creia e verás a glória de Deus. Lembra o versículo que eu li na minha mensagem? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Mas será que homens como Josué, vou pegar Josué dizendo, será que homens da Bíblia, né, como Josué, vou dar um exemplo dele, será que esses homens não tinham medo? É claro que tinham medo, amado. É claro, só que ele sabia que queria enfrentar depois do Rio Jordão. Amém? Quando o rio já atravessou, ele sabia que ia enfrentar
um império, praticamente um império, não, mas uma grande cidade, hiper fortalecida. Ele não teve medo, ele fez o que Deus falou. Você conhece a história das muralhas caíram. Só que ele teve medo de enfrentar os anaquins, enfrentar outras, invadir as terras. Não, ele sabia que onde ele botava a os pés dele, Deus disse. O que Deus disse para ele? Vamos lá em Josué, capítulo 1. Então, quando Deus fala, diga para o teu irmão lá, se Deus falou, tão somente crê. Amém? Deus está falando essa noite ou não está? Amém? Com Josué, capítulo de número 1, versículo 9, olha o que Deus fala para Josué. Não fui eu que ordenei a você, não fui eu que te ordenei? Deus está perguntando. Então seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará contigo por onde quer que andares. Diga amém? Então você acha que Josué não tinha medo? Claro que ele tinha, mas ele tinha algo muito maior que o medo, a fé. A certeza e a convicção que Deus estava com ele. Amém? Então, amados, Deus falava naquela época, Deus fala hoje. A mesma coisa que Deus procurou convencer Josué, Ele está aqui convencendo, tentando te convencer o tempo todo. Ele que disse, não temas, ó pequeno rebanho, não temas, ó ovelhazinho de Jacó. Amém? Porque meu Pai achou graça em vocês, o Espírito Santo. Né? Jesus disse isso, meu Pai achou graça em vocês. Amém? Graça que ele olha para vocês, Ele ama vocês. Então, Ele vai cuidar de vocês. Ele me enviou para dar essa notícia para vocês também. Né? Jesus falou isso para a igreja. Então, o rebanho do Senhor Jesus cresceu na graça e no entendimento do Senhor. Porque os covardes não entrarão no reino do céu. Então, não se esqueça, Deus sabe que você tem seus medos, mas Ele quer que você saiba que Ele está contigo em qualquer situação. Amém? Lembra da ousadia dos 4 jovens? Amém? Você que é jovem, fala, eu vou chegar nesse nível de fé, quando chegar nos 40, 50, 60 anos, eu vou chegar nesse nível de fé. Davi serviu a Deus por 14 anos de idade. Jesus começou com 12, como homem. Amém? Então, para esse negócio de ser jovem, estou vivendo minha época, cuidado. Muitos já se foram com idade igual à sua, e estão indo agora, e nem você sabe se você vai chegar aos anos que você pensava que vai chegar. Você não tem controle nenhum sobre isso. Então, lembra dos 4 jovens? O rei falou, vem cá, vocês não entenderam, que parte vocês não entenderam que ao som das trombetas, quando tocar os instrumentos, vocês deveriam ter se prostrado perante a minha imagem e me adorado. Se vocês não fizerem, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Eu não quero fazer isso. Estou falando que o rei foi induzido a cumprir o decreto. Só que ele deu mais uma chance. Não gosta disso. Então, que parte vocês entenderam? Eles levantam, eles continuam. Nós não vamos nos prostrar. Ele pode ter falado baixinho ali, mas eles falaram em alta voz, para todo mundo ouvir. Nós não vamos nos prostrar. Saiba o Senhor a rei, que nós não nos prostraremos. E se o Senhor nos lançar lá, não tem problema não. O Deus que nós seguimos, Ele vai estar conosco. Ele pode nos livrar dessa fornalha. E se Ele não quiser nos livrar da fornalha, em outras palavras, eles disseram, nós vamos estar com eles. Com Ele. Diga amém? Você lembra que foram lançados? E os soldados que levaram os 4 jovens, quando abriram a fornalha, porque foi mandado aquecê-la 7 vezes mais, ou seja, uma quentura insuportável, que ao abrir o bafo do calor, matou os guardas que levavam os 4. Os três jovens. Aqui depois virou 4 lá dentro, né? Os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estão corrigindo aí, corrigem. São os 3 jovens, amém? E aí acontece o quê? Depois lá dentro, o rei fala, não eram 3 que entraram? Mas eu estou vendo 4, e o quarto que eu vejo lá dentro tem a formosura, a aparência de um príncipe, de um Deus. Aleluia. Quem estava lá com eles? Quem disse que não temas, porque eu estou contigo. Amém? Jesus deixou a garantia disso. Eu vou, mas fiquem tranquilos, vocês não vão ficar só. De maneira alguma vocês ficarão órfãos. Eu vou interceder ao meu Pai e Ele enviará outro Consolador que estará convosco o tempo todo, até a consumação dos séculos. Diga amém? Então, amados, é por tudo isso que Deus manda deixar o tema dessa noite. Por favor, o tema é: não temas. Deus está contigo. Diga amém? Você crê nisso? Não temas.
Deus está contigo. Olha para o teu irmão do lado. Diga para ele, não temas, não esteja ansioso, não fique preocupado, não tenha medo, que Deus está contigo. Aplauda ele então, igreja. Aí você coloca no pé. Eu falei, se eu sou uma pregação coach, eu falou quase isso, mas deixando bem claro que se fizer a minha vontade, chegará nessa vez. Diga amém? Então tá bom, porque a pregação coach é assim, motivacional, mas só que ela esquece de que o Senhor disse, no mundo tereis, esquece que Jesus disse, olha, me seguir, a porta é estreitinha, apertar. São poucos que se acertam, quase ninguém se acerta a entrar por essa porta. Você está se acertando a entrar por ela? Glórias a Deus. Então, amado, se prepare, que olhos jamais viram, nenhum ouvido ouviu, jamais penetrou em qualquer coração humano, está preparado para aqueles que perseverarem até o fim. Confie em Deus. Diga amém? Você vai ver ruas de ouro, você vai ver o Senhor face a face. Nós veremos o Senhor e estaremos com Ele na eternidade, em nome de Jesus, por causa de Jesus. Amém? Coloca a tua mão no coração. Aquele que crê realmente que Deus mandou essa palavra, aquele que realmente entendeu toda a mensagem dessa noite e que não aceita ter em si sentimentos que o inimigo lançou como medos e que não é covarde, vai dizer claramente para o Senhor, diga ao Senhor, muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, por esta palavra. Eu quero ter a ousadia de servir o Senhor com integridade, em nome de Jesus. Mas me ajuda, Senhor. Me ajuda sempre, mesmo em momentos difíceis, me faça lembrar de que o Senhor está comigo a todo tempo. Diga amém? Por que você acha que Estevão morreu glorificando a Deus, louvando a Ele? Porque ele viu os céus abertos, as pedras desciam, não estava nem aí. Deixa eu atacar a pedra, esse povo aqui, matem logo, por favor, eu estou vendo meu Senhor, já matem logo esse povo. Amém? Ele viu os céus abertos. Então, em nome de Jesus, ficar aqui na terra, irmãos, pela direção de Deus é uma bênção. Está servindo a Ele. Amém? Mas se Ele pediu nosso apoio, ó, que bênção. Vamos para o encontro com Ele. Amém? Glórias a Deus. Senhor Deus e Pai, teus filhos alegaram que estão felizes por ouvir essa palavra e que ela veio ao encontro que a alma de cada um ansiava em ser alimentada. Pai, obrigado, Senhor, por nos dar essa palavra, por nos dar a ousadia de pregá-la, e que como unção esteja sobre todos que ouviram essa palavra, e que não se esqueçam dessa mensagem, Senhor. Quando vier as adversidades, nós todos estejamos preparados, revestidos com a tua armadura, Deus, para que possamos enfrentar o mal e vencer pela fé, em nome de Jesus. Que a tua glória seja manifestada em todos que tomaram posse dessa palavra, tanto aqui no presencial, como pela rede social, em nome de Jesus. E amém? Ficar-se em pé, com a folha na mão, em nome de Jesus. Os que estão começando, os que estão no segundo ao sétimo dia também, tá? Amém? Glórias a Deus. Então, você que está iniciando, você que está no meio da campanha, mesmo terminando, faça a sua oração enquanto eu falo com Deus aqui a respeito de vocês, tá bom? Eu vou estar orando aqui a respeito de vocês e vocês vão estar falando com Deus na sua individualidade. Não se esqueça que Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então, Ele vai ouvir a minha oração e de todos vocês, porque Ele é Senhor sobre isso. E a sua oração ficará registrada. Faça ela com ousadia nesse momento, pelo que você vai pedir na campanha de libertação. A causa ou as causas. Senhor, aí estão seus filhos nesse momento, em espírito e em verdade, na tua presença, com a folha da campanha em mãos, declarando algo que só o Senhor e Ele sabem do que se trata. Mas cada um está pedindo com ousadia, sabendo que o Senhor é Deus. O Senhor disse que ia lançar sobre o Senhor. É o que eles estão fazendo agora, Pai, apresentando causas, vidas, situações que somente o Senhor pode dar a eles a vitória. E eu creio, Senhor, que neste momento estará ligado aqui na terra para estar ligado com o Senhor, que a vitória deles virá, com certeza, porque o Senhor é fiel em honrar a tua palavra. E eu tomo posse dessa bênção em nome de Jesus. Amém? Então, você que orou, você que está orando, se não deu tempo de completar, porque você pegou mais de uma folha, mais de uma campanha, você em casa ora depois com calma, aí você dá continuidade nessa fé, vindo aos cultos de libertação, até cumprir 7 semanas para esta causa, tá bom? Pastor, significa que depois da 7ª eu vou receber? Aí já não é minha área, irmão.
Aí entra na área de Deus, né? Que Ele que sabe o tempo de todas as coisas. O que nós temos que fazer é apenas com ousadia, clamar, pedir e esperar com paciência, que com certeza Ele não é homem para mentir. Ele falou, Ele vai cumprir. Não se esqueça, quem conhece um pouquinho da Bíblia, sabe que homens de Deus esperaram e chegou a bênção deles porque esperaram. Outros podem receber a qualquer momento. Isso vai depender muito do plano de Deus para cada um. Diga amém? Então, em nome de Jesus, fique em espírito, só apenas faça a sua parte, que é entregar para Ele, confiar, esperando e descansando nele. Em nome de Jesus, tá? Então agora eu quero orar, fazer com que vocês orem todos juntos, pelo motivo das campanhas ou da campanha que todos estão fazendo, em nome de Jesus. Mas orem juntos agora, em voz uníssima. Digam todos: Senhor Deus, em nome de Jesus, estou na tua presença, apresentando os motivos da campanha, e sei que os seus ouvidos estão atentos ao meu clamor. Sei mais ainda que eu estou entregando esta causa nas mãos do Todo-Poderoso, meu Senhor, em nome de Jesus, e eu receberei a vitória. Já tomo posse dela, porque sei que o Senhor é fiel. E eis-me aqui, crendo e não duvidando do teu poder, em nome de Jesus. Diga: eu darei testemunho da minha vitória, a qual já tomei posse, em nome de Jesus. Diga: obrigado, Deus. Amém? Eu concordo com a sua oração, concordo com a sua vitória, concordo com a sua bênção. Está ligado na terra, está ligado com o Senhor nos céus. Amém? Deus abençoe a todos, podemos assim. Eu estendo minhas mãos, Pai, simbolizando as suas mãos estendidas em direção à vida de cada dizimista, de cada semeador, de cada investidor, de cada empreendedor, de cada ofertante da tua obra, que fez esse gesto, ou está fazendo, ou irá fazer pelas redes bancárias, esse ato de amor, de fé, com alegria no coração, Senhor, reconhecendo que tudo provém do Senhor. Pai,
A tua palavra diz que o Senhor é poderoso para multiplicar até o cento, até quantas vezes o Senhor quiser, na vida de quem faz esse ato de amor e de fé, com alegria no coração. Não faça isso na vida dos dizimistas dessa casa, dos ofertantes, dos senadores, dos empreendedores, dos investidores dessa obra. Que nunca falte a eles, pelo contrário, que o Senhor multiplique de uma maneira tal que continuem sendo abençoados com essa plantação que eles fizeram. E além de colher em fartura, a tua igreja também, Senhor, a tua obra, o que eles plantaram, também será próspera. E aquele que faz a obra pela fé nesse lugar que o Senhor separou para viver dela, também será próspero. Serão prósperos, o teu nome será glorificado em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja, é uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou, basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, e também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal, no caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo, uma semana após você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né, ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e
assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você, no anexo, um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.